Perdão, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite então. Vamos voltando todo mundo aqui, vamos começar essa aula de hoje. Espero que todos estejam bem. Para que a gente possa começar, reinando o silêncio de vossas excelências, então a gente vai prosseguindo para a nossa estrutura, para que a gente possa começar nossas aulas. Hoje, pessoal, a gente vai discutir um pouco sobre o penúltimo pensador da ideia de hermenêutica da linguagem, da filosofia da linguagem, né? Antes da gente entrar nos dois últimos juristas. Hoje a gente vai trabalhar com um autor que tem uma biografia polêmica, um autor que tem uma institucionalização bem complicada, assim, da sua essência de vida, apesar de que, ao mesmo tempo, também é um dos autores mais importantes da filosofia em geral, é um dos mais considerados, mais estudados, e principalmente dentro da modalidade da filosofia da linguagem, é um autor que traz para a gente esses conflitos entre escrita e biografia, a biografia quando se confunde com a escrita, e assim por diante. Mas é outro incontornável, um autor que a gente não pode deixar de lado, principalmente nessa estrutura a qual a gente está trabalhando. O autor que a gente vai trabalhar hoje é Martin Heidegger, né? Heidegger, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Heidegger. A biografia dele tem essa mácula, vamos dizer assim, porque em 1933, Heidegger se filia ao Partido Nazista e por ali permanece por alguns anos, né? Inclusive durante sua filiação, já com o advento do partido, do poder hitlerista, ele assume como reitor na universidade, né? Logo pede demissão por pressão dos oposicionistas, etc. Mas ele tem essa vantagem por estar presente no partido, tem uma participação filosófica no partido muito interessante, né? Trabalha ali por trás de toda a aproximação injusta de Nietzsche, né, com os ideais nazistas. Tem participações muito polêmicas ali, né, nesse período histórico. E, além disso, é um autor que tem confusões na sua biografia, né? É um autor que acaba tendo um caso com uma de suas alunas, essa aluna, uma aluna judia, né? Por incrível que pareça, outra grande filósofa da humanidade chamada Hannah Arendt, né? Ah, mas o que isso tem a ver? Tem a ver pela confusão da biografia do Heidegger, né? Um filósofo, um professor filiado ao partido nazista que tem um relacionamento muito conturbado com uma judia, né? E ao mesmo tempo tem uma fineza ao se tratar de filosofia, né? Uma filosofia muito complexa, muito densa dentro do existencialismo, que também acaba sendo referência muito grande para a filosofia do direito, né? É um autor que é muito lido no Ocidente, mas que os orientais da filosofia da linguagem, que são as grandes referências, né, que a gente não consegue encontrá-los na sua filosofia, dizem que talvez é o único ocidental que tenha chegado perto de uma boa filosofia da linguagem. Ou seja, a gente está trabalhando com um autor muito específico, muito diferente, né? Está trabalhando com um autor de grande aproximação teórica, a gente está trabalhando com um autor muito delicado, né? Um dos seus livros principais, né, O Ser e o Tempo, é um livro muito difícil, mas um livro muito importante. Difícil mesmo, é um livro difícil que normalmente a gente consegue compreendê-lo meio por meio de interpretadores, de pessoas que dedicam suas vidas a estudar Heidegger, né? Não é um autor fácil de se entender na íntegra, né? Mas um livro de grande apropriação, né? O título Ser e o Tempo do Heidegger vem inspirar depois o Ser e o Nada do Sartre, né? Outra obra importante do existencialismo. E é utilizado muito comumente aqui na filosofia do direito. Talvez vocês já devem ter ouvido falar de um dos grandes autores brasileiros do direito, né? O Lênio Streck, né? O gaúcho Lênio Streck, já devem ter ouvido falar dele, né? Imagino que sim. O Lênio é um autor é, é um autor interessante, né? Um autor brasileiro crítico, extremamente crítico, né? Se vocês
já devem ter lido alguma coisa do Lênio, já devem ter visto pelo menos o programa dele Direito e Literatura na TV Justiça, né? É um autor muito requisitado no Brasil, né? E é um heideggeriano, é um autor que trabalha o direito diretamente ligado com Heidegger, né? Inclusive, recomendo a leitura da hermenêutica do direito do Lênio, que trabalha diretamente com Heidegger. Bom, feita essa apresentação, a gente já pode começar a pensar em Heidegger, né? A pensar. Eu espero que você esteja aí. Hoje o silêncio está absoluto, até assustador, né? Estou me sentindo numa sala do Zoom mal assombrada, né? Não sei exatamente o que está acontecendo aqui, né? Vocês já são meio escondidos, mas hoje está especial, hein? Esse é o problema deles. Eu acabei de invocar os espíritos de vocês, daí você me responde: estamos aqui. Só falta o copo mexer aqui na minha frente, né? Eu só vejo o espectro de vocês aqui no chat, né? Vou falar para vocês, né? Vamos ver no dia 4 de outubro quantos de vocês estarão na sala, ou também vou virar o espectro, sair do espectro do Zoom e passar para o espectro da sala de aula, né? Vamos ver o que vai acontecer. Espero ver pelo menos alguns de vocês, né? Porque vai fazendo falta. Bom, pessoal, olha lá, o Felipe vai estar lá. Então, te espero lá, Felipe. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Heidegger, essa figura aqui, né? Essa figura, olha, diferente, né? A gente tem um senhor aqui, né? Off fariam, né? Vejam, esse senhor aqui, bigodinho, etc. É um sujeito muito interessante, né? Um sujeito que a gente precisa estudar. Obviamente, eu não vou ficar me dedicando às polêmicas dele aqui dentro do partido nazista, nem nada disso. Eu vou me dedicar ao que nos interessa dentro da filosofia do direito, né? E já edito desde já. É difícil, tá? Então, eu vou tentar falar com bastante calma, bastante tranquilidade. Vocês sabem que eu sou acelerado, mas me interrompam se não estiverem entendendo. Tá? Me interrompam se não estiverem entendendo. Vai ser uma ponte. Esses 3 últimos autores que a gente está vendo, né, o Gadamer, o Wittgenstein e o Heidegger, vão ser uma ponte importante para a gente absorver esse conhecimento nesse momento, né, nesse momento importante, né, nesse momento nesse momento que a gente vai passar para a hermenêutica do direito, né? Certo? Bom, sendo assim, pessoal, deixa eu ver só aqui. Peraí que tá dando um problema aqui no meu Zoom. Depois que eu atualizei o Zoom, deixa eu só pausar a gravação. Bom, vamos começar a entender uma questãozinha aqui. Vejam, se vocês prestaram atenção na aula do Gadamer, eu vou repetir algumas questões, não na aula do Gadamer, aquela introdução que a gente fez sobre o existencialismo. Eu já apresentei a maioria dessas questões para vocês lá, mas eu faço questão de repeti-las e aprofundá-las. Então, prestem bastante atenção. Algumas questões, alguns exemplos podem ser repetitivos, mas é intencional a repetição desses exemplos, para que a gente possa agora tentar entender o porquê daqueles exemplos do existencialismo. Então, eu já adiantei essa primeira parte do Heidegger, antes da gente entrar na próxima, lá naquela aula do Gadamer, naquele início, naquela introdução da aula do Gadamer, mas é importante que eu repita algumas questões aqui para vocês. É importante que a gente deixe bem claro e agora um pouco mais aprofundado, né, algumas questões aqui para vocês. Bom, pessoal, para começar, né, eu lembro que lá naquela aula na aula de Gadamer, na introdução da aula de Gadamer,
eu coloquei para vocês aquela ideia do ser. Você lembram da ideia do ser? Né? Eu coloquei se vocês se lembram bem, a gente começou a tentar entender essa ideia do ser como uma questão infinita, etc. Essa ideia é uma ideia de Heidegger, é uma ideia presente em Heidegger. A preocupação com o ser, a preocupação com a ontologia, sempre bom ir escrevendo para vocês, né? A preocupação com a ontologia, ou seja, ontologia, uma ciência do ser, é uma preocupação do Heidegger. Por isso eu volto àquela explicação que a gente começou lá na aula do Gadamer e repito ela aqui para vocês, para a gente fixar isso com muita importância e ver as aproximações que a gente precisa ter aqui. Ora, a ciência do ser, a ontologia, significa que o Heidegger, ele, como um bom filósofo, ele está extremamente preocupado com o sentido ao qual vai ser dado a esse termo ser. Porque a hipótese fundamental da filosofia hermenêutica do Heidegger vai estar ligado à ideia do ser. Né? E principalmente uma relação entre duas palavras que, em tese, significariam em nosso sistema linguístico sinônimos, né? O ente e o ser. Ou seja, quando a gente usa a palavra ente ou a palavra ser, em geral, a gente está tentando identificar um indivíduo. É uma identificação de um indivíduo. Ora, o que eu quero dizer com isso? Tanto quando a gente demonstra um ente, o ente social, né, o ente de uma repartição pública, né, quando a gente indica um ente, normalmente a gente está indicando um sujeito em suas atribuições. A mesma coisa, em geral, a gente faz quando diz o ser, né, este ser, né, o ser humano, esse sujeito, esse ser, né, a gente indica ele pela sua característica de ser. Né? Mas vejam, nos parece óbvio que apesar de tanto a ideia do ente quanto a ideia do ser serem ideias muito próximas, serem ideias de identificação de sujeito, algo está errado em relação a essas duas estruturas. Então vamos lá primeiro repetindo e redimensionando aquilo que eu falei para vocês na aula de Gadamer. Se vocês não entenderam na aula de Gadamer, e esse é o meu problema, eu percebi que eu senti que vocês não entenderam muito bem ali. Eu percebi no dia Tamires estava lá, parece que ela conseguiu chegar, mas os demais eu não tenho certeza se vocês conseguiram chegar nesse ponto, um ponto difícil. Então faço questão de repetir, eu não vou fazer como o planejado, que eu já dei lá, e aqui eu só vou fazer a explicação geral. Coloquei essa parte aqui para que a gente pudesse repetir essas questões. Então prestem bastante atenção, vocês 9 que estão aí na sala, tá? Bom, primeiro a gente tem para pensar o que o Heidegger está querendo entender sobre um sujeito, sobre um indivíduo em sua característica de ser. Então vamos dizer que nosso amigo Heidegger, ele está querendo identificar o indivíduo em sua condição de ser e sua condição de ente, ou seja, uma diferenciação. O Heidegger está tentando diferenciar nós, o indivíduo, esse sujeito identificável, enquanto ser e enquanto ente. Para a hipótese do Heidegger é dizer assim, vai existir uma diferença fundamental de identificação filosófica do sujeito enquanto ele se define como ser, enquanto ele se define como ente. Não vai ser só uma localização, né? uma localização linguística, uma localização semântica sobre esses sujeitos. O Heidegger, a hipótese do Heidegger filosófica vai se dizer vai se exprimirem há uma diferenciação entre esses dois sujeitos, o ente e o ser. Esse é o ponto interessante ao qual a gente vai ter que chegar aqui. Né? Bom, e a gente deve começar pelo ser. Né? E isso eu falei para vocês na aula de Gadamer. Ser
é um verbo. Se lembram disso? Ser é um verbo. Certo? Ora, verbo, né? Quanto à sua semântica, é a forma que dá origem à flexão, a flexão de tempo na palavra. Vamos começar de uma forma bem simples. Tá? Semanticamente, o que é verbo? Verbo é a forma originária, é a forma da palavra que dá origem à flexão de tempo, o tempo verbal, né? Tanto que a gente fala o tempo verbal. Sobre que tempo esse verbo se submete, né? Quando a gente vai fazer a conjugação, quando a gente vai flexionar o verbo, quando a gente vai flexionar o verbo no tempo, né? Basicamente o que a gente pergunta é: em que tempo este verbo se submete? A palavra, estou falando da palavra aqui mesmo. No presente? No pretérito? No passado mais que perfeito? Lembra-se disso? Né? Lembra-se disso? O que a gente está fazendo com a semântica do verbo? A gente submete o verbo ao tempo. Né? Em que tempo, vejam só, vou grifar. Em que tempo este verbo se submete? Em que tempo esse verbo se submete? Tempo. O tempo verbal. O que eu quero dizer com esse tempo? Eu estou falando de um tempo mecânico. Cronos. Estou falando da mecânica de um tempo do relógio, do tempo contabilizável, do tempo que eu posso contar as horas, antes, depois ou agora. Entenda isso? Antes, depois ou agora. Eu submeto o verbo a um tempo. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que eu submeto, que quando eu faço uma flexão verbal, né, eu submeto o verbo ao tempo, eu também digo que o verbo, em sua forma original, não se submete ao tempo. A forma original do verbo não se submete ao tempo. Para a gente identificar o verbo no tempo, a gente precisa localizá-lo e modificá-lo, e flexioná-lo. E a forma original do verbo é a forma infinitiva. Né? Infinitiva. Ora, se o seu professor de gramática do colegial te perguntasse em que tempo de verbal está eu andei, você vai falar no passado. E qual é a forma infinitiva da palavra andei? Você vai falar andar. Estão me acompanhando? Vocês estão me acompanhando nesse raciocínio? Eu estou fazendo uma relação direta entre semântica e condição de semântica. E condição em que a semântica se apresenta. Né? O verbo original ele não se condiciona ao tempo. O verbo original tem sua forma infinitiva. Quando para o verbo se condicionar ao tempo, ele se anula e se flexiona a uma nova forma. Ele perde seu infinitivo. O verbo se condiciona a uma nova forma e perde seu infinito. O verbo se condiciona ao tempo. O verbo se condiciona ao tempo, modificando sua forma e perdendo seu infinito, seu infinitivo. Isso é o verbo. Né? O verbo, né? E daí a gente pode perguntar, ora,
se perde a característica de infinito, o que é infinito? O que é infinito? O que é infinito? Ora, existem duas possibilidades da gente observar o que é infinito. A primeira possibilidade da gente entender o que é infinito é pensar no infinito quanto sua duração, ou quanto a coisa. Ou seja, é aquilo que não tem fim. Então, por exemplo, uma fonte infinita de água é aquela que não acaba. Né? É aquela que não tem fim. O sofrimento infinito é aquele que não encontra fim. Né? Poético, né? Dentro da poesia. Ou a gente pode pensar que o infinitivo quanto a existência. Ser, que é aquilo que não existe no espaço e no tempo. Não existe num tempo, ele existe no infinitivo, no ser, no verbo. É aquilo que não existe no tempo e tampouco no espaço. Quanto à existência, quanto ao ser, ser infinito é não existir no tempo. É apenas existir. São duas concepções possíveis de infinito. E é justamente esta concepção de infinito que nos interessa, porque é essa concepção de infinito que se relaciona com o verbo qual a gente procura. Meus caros, se lembra que eu dei para vocês, lá na nossa primeira aula, na primeira aula de Gadamer, que a gente falou sobre o verbo hindu? Lembra? Opa, errei aqui. Lembra que a gente falou sobre o verbo hindu? Se lembram disso? Quem não se lembra disso? Melhor. Ah, professor, vou ser sincero, eu não lembro. Beleza, então vamos lá. Vamos falar. Fique tranquilo. O Marcelo também não lembra. Vocês reconhecem esse símbolo aqui quando vocês veem? Claro que eu fiz aqui no mouse, então ele não está perfeito. Né? Esse aqui é um símbolo hindu da religião hinduísta, né? Uma das principais religiões da Índia, né? Que denomina a forma de se mencionar esse símbolo é o Om. Só que sua tradução, na verdade, é verbo. Só que sua tradução é verbo. Né? Isso daqui, Jonathan, para mim parece mais. Eu até falei isso na última aula, parece mais tatuagem de nuca para mim. Né? O que tem de gente com essa tatuagem aí não é brincadeira. Esse símbolo é um símbolo hinduísta que é traduzido como verbo. A história desse símbolo basicamente é a trindade maior do politeísmo hinduísta. O hinduísmo tem vários deuses, várias espécies e castas de deuses, mas tem uma trindade maior, né? Brahma, Vishnu e Shiva, três dos principais deuses. Esses três principais deuses, eles têm suas relações entre criação e destruição, né, e comportamento. Né? Então, vocês todos assistiram o Caminho das Índias, né? A menos quem é jovem, lembram que eles ficavam chamando esses deuses. Enquanto Shiva é o destruidor, Brahma, ou Brahmani, é o criador. E aí que tá. A ideia de Brahma é esse sujeito e que ele cria tudo. Ele cria. Né? E ele cria, e é interessante a gente colocar isso daqui, né? Brahma cria tudo do nada. É interessante essa ideia, né? Brahma cria tudo do nada. É interessante que quando se fala isso no hinduísmo, se entende basicamente que... Opa, esqueci que eu aumentei
tamanho do negócio aqui, para fazer o símbolo. Né? Se entende basicamente que o nada e o tudo estão juntos e presentes. O que significa isso? Que quando há criação, essa criação ela é sempre. E antes da criação, ela é o nada. Eu sei que é claro que a gente está trabalhando aqui com uma narrativa, com uma poesia teológica específica. Mas eu acho que vocês estão conseguindo compreender mais ou menos o que eu estou dizendo. Né? O Brahma, ele cria do nada o tudo. Isso não significa que tem um começo. É aí que talvez a gente está pegando. Brahma não cria no dia tal o mundo. Essa criação ela passa a ser tudo. Então, basicamente, essa poesia hinduísta, ela está falando que do nada vira tudo. Então, se não havia nada, não havia tempo. E agora que há tempo, sempre existe o tempo. Né? Do nunca vira sempre. Sempre essa relação poética da teologia entre o tudo e o sempre, o nada e o tudo, o sempre e o nunca, enfim. E se diz que Brahma, para criar esse tudo do nada, ele fez o verbo. E o verbo, eles chamam de Om. Esse Om é quase como um som gutural, né? É uma frequência. Se você já fez meditação, por exemplo, né? Se você já entoou mantras hinduístas, se você já fez alguma das estruturas de meditação hinduísta, né, você deve se lembrar que antes de começar a meditação, antes de começar a proclamar, a entoar os mantras, a concentração vem desse som gutural de que não é uma palavra, é um som na garganta, é uma frequência. Você vai repetindo essa palavra para tentar chegar numa frequência possível de meditação. Isso é uma reprodução do verbo. E é interessante ela não ser uma palavra falada, e sim uma frequência, justamente porque a ideia é essa, é você acessar o infinito. Né? E esse é o conceito de verbo para o hindu. Esse é o conceito de verbo para o hinduísta, né? Pro hindu. O verbo para o hindu também é uma questão infinita, também é uma entoação, uma frequência. E a gente pode prosseguir nessa ideia. Por exemplo, a gente pode pegar uma palavra também de uma linguagem de extrema característica religiosa, que seria essa palavra aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever no mouse essa palavra aqui. Essa aqui é difícil escrever no mouse. Essa aqui eu vou ter muita dificuldade de escrever no mouse, tá? Minha letra nessa estrutura já é feia. Imagina assim, no mouse. Bem? Isso daqui é hebraico. Isso daqui é hebraico, tá? Isso daqui é a palavra hebraica para infinito. Tá? Essa aqui é a palavra hebraica para infinito. Por quê é importante essa palavra hebraica para infinito? Ora, justamente... Oh, caramba, sumiu para mim de novo aqui, pessoal. Peraí. Voltou, pessoal. Desculpa aí. Travou de novo aqui. Então vamos voltar lá. Tudo bem? Bom, a gente tem aqui, essa daqui é a palavra hebraica para infinito, bem soft, né? Essa palavra aqui, ela é muito interessante para a gente. Por quê? Em hebraico, você não tem verbo. Você não tem verbo em hebraico. Não sei se vocês, alguém tem algum tipo... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Porque confundiu tudo aqui, agora eu fiquei até perdido. Mas beleza. Vamos então para essa mesma relação. Opa, olha que loucura que eu fiz aqui. Bom, então a gente tem aqui a ideia do verbo on. O infinito em hebraico é uma palavra muito interessante porque em hebraico não existem tempos, só existem os tempos, 3 tempos flexionados, passado, presente e futuro, simples, e não há a ideia do verbo. Né? A ideia do verbo no
no hebraico, ela não existe. Por quê? Porque a humanidade não pode falar sobre o verbo. Porque o conceito de verbo na estrutura judaica é justamente o conceito de criação por Deus. Quem é verbo na cultura judaica é Deus, né? Então, olha só que interessante. A palavra verbo em hebraico, isso daqui eu acho o mais interessante possível, né? Nessa ideia, a palavra verbo em hebraico, ela é essa daqui. Como que se diz verbo em hebraico? Assim. Peraí que aqui não vai caber. Vou fazer mais pequenininho. Desculpa, tá? Tive que fazer mais pequenininho. Se alguém conhece, tem alguma religião aí que tem essa estrutura hebraica, isso daqui é uma palavra que não tem como falar. Basicamente é isso aqui, né, em hebraico. Isso daqui também é a palavra usada para Deus, o nome de Deus. Ivhei Vavhei, ou Yahweh, ou Yahavé, etc., qual que seja. A palavra verbo em hebraico se confunde com a palavra Deus, porque verbo e Deus são a mesma coisa. E não há flexão verbal de verbo em hebraico justamente porque o verbo é a palavra. Só tem o tempo. A humanidade só sabe se localizar no tempo. Entendem isso? E tá aí, qual que é o interessante da palavra infinito em hebraico? Ela não se flexiona. Ela existe, ela só pode ser utilizada dessa forma. Ela não pode ser flexionada. É interessantíssimo isso. O verbo é Deus. Ah, mas os judeus tinham sua cultura própria e isso foi modificado ao longo do tempo com as culturas cristãs. Tá. Beleza. A gente tem a palavra, então vamos continuar com as palavras, hein? Vamos continuar com as palavras. A gente tem essa palavra aqui em grego, muitos de vocês talvez conheçam, né? Nossa, eu tô escrevendo com o lapisinho que some, desculpa. A gente tem essa palavra aqui. Nossa, tá mais difícil escrever com as letras gregas do que... mas tá, vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo isso daqui. Esqueci de pôr uma coisinha aqui. Isso daqui é a palavra logos, né? Basicamente, que é a palavra verbo, né? É a palavra verbo. Como vocês bem sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego. E essa palavra logos é utilizada, por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 1. Vocês se lembram desse conteúdo? Os cristãos aqui de plantão? Bem, João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo, ou logos. Era o verbo. E o verbo estava com Deus. Vou colocar o versículo 2 aqui também, né? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, né? Ele, perdão, estava no princípio com Deus. Estão captando isso daqui? Estão entendendo do que a gente está falando agora? A gente está falando de uma relação da palavra verbo, do infinito, entre os hindus, entre os judeus e entre os cristãos. O verbo como representação infinita da divindade. Se vocês não se convenceram ainda, vamos meter outro aqui. Vamos meter Mateus 24:35. Né? Por 2 pontinhos aqui para vocês não falarem que eu não estou... Né? Que diz? Basicamente, os céus e a terra passarão. Mas meu verbo jamais passará. Mas meu logos jamais passará. No princípio, Deus era verbo, o verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus. Ele era infinito. Jamais, tudo passa, com exceção do verbo, da palavra.
a palavra jamais passa. Meus caros, a relação do verbo sempre foi uma relação filosófica nas teologias. As representações de Deus, as representações divinas, sempre do hinduísmo, no sânscrito hindu, no hebraico judaico, no grego cristão. Aqui estão os conceitos de verbo. Verbo é infinito. O verbo não está presente no tempo e no espaço. Você não lembra dessa música? Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Essa é maravilhosa, clássico da juventude cristóica. Eu estava lá, eu fui e eu estava. Essa ideia está presente aqui. Essa ideia é a presença absoluta da ideia do que o Heidegger está querendo assumir como verbo. E verbo é justamente isso. Se eu quero identificar... Olha lá o Felipe tocar essa música na igreja. Se eu quero identificar o verbo, eu quero identificar o verbo sobre a perspectiva do infinito. E veja, olha como Heidegger agora vai ser absurdamente ousado. Até então, nós temos a ideia de verbo compreendida na humanidade como uma ideia de infinito. Sim, nós temos compreendido a ideia de infinito em Heidegger, na humanidade. Seja em Brahmas, em Tonanduon, seja na ideia de verbo em Ravel e Vihei, seja a ideia de verbo ou logos na ideia cristã, nos sinóticos, tanto em João quanto em Mateus, sobre o verbo. Só que Heidegger vai querer encontrar esse Deus, esse infinito, esse verbo em você. Ele quer encontrar o verbo quanto à existência, quanto ao ser. E ele quer uma hipótese em que a gente possa identificar o ser no sujeito, no indivíduo. E ele vai partir desse pressuposto justamente pela semântica, porque daí ele vai observar da seguinte forma. Em latim, o verbo ser se escreve dessa forma aqui, ó, esse. Só para exemplificar para vocês, eu coloquei aqui para não precisar fazer todos os tempos verbais. Na primeira pessoa do presente, a gente tem sum. Vocês devem lembrar do verbo sum, ou seja, eu sou, do Descartes, né? Cogito ergo sum. Penso, logo sou. Lembram-se do cogito ergo sum? Do Descartes? Penso, logo sou. Geralmente fala penso, logo existo, né? Essa ideia da existência, a ideia do ser, etc. Isso já faz a reflexão de vocês aí. E o mais interessante, o Heidegger, ele vai apresentar para a gente que o particípio presente do verbo ser em latim é justamente ente. Agora a gente vai precisar de outra estrutura aqui para a gente determinar. Vocês se lembram o que é particípio presente? Vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez para entender verbo. Particípio presente é aquilo que os linguistas falam que é o correto de falar ao invés de você falar o gerúndio. Você já deve ter passado por isso, seu professor de português, alguém que você conhece, fica extremamente irritado e bravo quando você fala estou fazendo, ou estarei atendendo. Né? Por quê? Porque o gerúndio ele é uma continuidade, ele implica que você continue, né? Que você, português é difícil, que você continue, que você tem uma continuidade, estou fazendo. Então você tem o agora mais um futuro incerto. Então é como se fosse um procedimento que não pode ser determinado. Né? Então tem essa confusão. A forma correta de falar isso seria no particípio presente. O particípio presente do verbo, que tem no latim também, né, ele vai dar essa ideia, vou até puxar uma flechinha para cá, porque está tudo lotado aqui, ele vai dar essa ideia de uma continuidade imediata do verbo. Né? Ou seja, agora, sem a aplicação do seguinte. Ou seja, em andamento e perceptível. Em andamento e perceptível. Essa é a ideia do particípio presente. É você falar pela palavra que aquilo acontece no agora. No agora. No exato agora. E a gente vai discutir daqui a pouco a palavra agora. Ente é basicamente, veja só, vamos pegar o verbo arder.
o verbo arder, o infinitivo arder. Se eu for fazer geralmente a gente usa, se eu estou sentindo a ardência, eu vou falar, tá ardendo. Aqui que está o problema. Você não sabe se está ardendo. Né? O linguista falaria isso para você. Você não sabe se está ardendo. Você sabe que vai estar ardendo daqui a pouco? Você não sabe. A ideia é usar o particípio presente. É você dizer, está ardente. 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 Porque isso se preocupa com a dor agora. Essa dor é contínua, mas é no agora. Ela ainda não acabou, mas ela é no agora. É o particípio presente. Então significa que você sente, que você identifica o verbo sensorialmente no presente. Essa é a ideia do ente. E agora olha que maravilha. O ser no particípio presente, no latim, é ente. Olha o que o Heidegger está mostrando para a gente. Se o ser é o sujeito infinito, o ente é o sujeito que se percebe no agora. Então, se o verbo é infinito, o ente está totalmente jogado no tempo. Ele só existe no tempo. Porque ele é percepção no tempo. Olha que maluquice isso. Ele é percepção no tempo. Lembra daquele desenho que eu fiz? O Tamires deve se lembrar. Lembra daquele Tamires que eu fiz aquele cérebro? Daí eu fiz um intestino embaixo. E falei que a ideia é essa. É um Deus suspenso por um tubo digestivo. Que essa é a humanidade. É um ser suspenso no ente. Lembra que eu até falei que era uma mala de bosta, né? O intestino. Porque é a primeira coisa que apodrece quando você morre, enquanto seu cérebro ele é poderosíssimo, infinito. Né? Sua potência é imensurável. A ideia é essa. O seu cérebro, ele é o ser. O seu corpo é o ente. O seu cérebro, ele está mitigado e limitado pela temporalidade do seu corpo. Essa é aquela ideia que eu coloquei aquele dia lá. Encerramos essa parte para passar para outra. Agora ficam as dúvidas de vocês. Sandra, aquele dia eu desenhei. Ixi, a pena que você não lembra, porque era maravilhoso o meu desenho. A Tamires pode falar o quanto que meu traço é inigualável. Eu tenho um traço espetacular. Que eu fiz um cérebro, um esôfago, um estômago, um intestino e a saída para o ânus. Né? E daí a ideia era que seu cérebro é ilimitado e seu intestino é a primeira coisa que morre. Né? Os bichos, os micro-organismos que te comem dentro para fora saem dali, porque ali é uma bolsa de bosta. Né? Então essa seria a ideia. Um Deus suspenso pelo tubo digestivo é um ser suspenso pelo ente. O seu corpo é sua limitação no tempo, enquanto seu cérebro seria o infinito para o Heidegger. E é isso que a gente vai tentar identificar agora. Então veja, o que a gente pode definir disso daqui? A gente sempre teve a ideia de verbo como infinito, mas a ideia de verbo sempre esteve relacionada aos deuses. Né? As criações, vocês podem perceber aqui, Deus é o verbo, né? Yahvé é o verbo, Brahma criou pelo verbo, e assim por diante. A gente vai encontrar isso em muitas estruturas religiosas. Agora, Heidegger vai falar que isso é possível em nós, na existência, no infinito da nossa existência. É só a gente precisa identificar como, sendo que nosso corpo limita a nossa mente, sendo que o nosso ente limita o nosso ser. E essa é a nossa próxima estruturação. Dúvidas até aqui? Vão falando para mim, porque lembra, estou deixando aqui, estou enrolando um pouquinho aqui para vocês, porque a hora que eu sair dessa página, todas estas anotações irão ser autodestruídas, e vocês nunca mais terão acesso a elas. Tranquilo não é a palavra, né, Tamires? Eu acho. Tá bem maluco, na verdade. Bom, vou sair da tela aqui então. Foi muita informação, vou fazer o intervalo já, tá? 5 minutinhos para vocês darem uma pensadinha, muita informação até aqui. Então, em 5 minutos estamos de volta. Eu volto em 4 para eu fazer a chamada de vocês, beleza? Já volto, mas eu vou fazendo pelos nomes aqui, qualquer coisa, tá? Já voltamos 5 minutinhos. Recording in. Aí sim, não tinha voltado a gravar. Mas então, só isso daqui.
a gente vai ter que fazer, então, agora a proposta que a gente possa fazer uma relação, né, uma dialética entre o sonho e o doente. O que eu estou querendo dizer? Que a gente faça uma relação entre a finitude e a infinitude do indivíduo, entre a finitude e a infinitude do indivíduo, né, do sujeito. Ora, o que eu estou querendo dizer aqui, então? Como ente, né, como ente, o que nos reserva aqui, né, em pensar nesse ente, é aquela ideia que a gente viu lá em Kant da fenomenologia, né, da minha possibilidade, vamos dizer assim, da minha possibilidade sensorial de perceber as coisas, que basicamente para Heidegger é a possibilidade de ter uma relação de tempo. E se é tempo, a gente está trabalhando com algo em um tempo mecânico, como a gente colocou lá, uma relação temporal. Se há relação temporal, né, se há relação de tempo mecânico, logo há relação de começo e fim, né, relação de tempo. Ora, a relação de começo e fim, ela é intimamente ligada à relação de tempo. Por isso, todo conceito fenomenológico deve necessariamente ser um conceito finito. O ente, portanto, vai ser um conceito finito. Se a fenomenologia, lá do Kant, é o objeto possível de observação, para o Heidegger, esse objeto possível de observação vai ser um objeto possível de observação no tempo. Né? Vai ser um objeto finito, observável no tempo. Né? Esse ente, portanto, ele vai ser finito e ele vai ser representado como uma fenomenologia a partir do momento que você personifica o objeto. Então ele passa a ser um objeto conceituado. A personificação... Os moleques são dengosos. O Jonathan. Mas tá meio atrasado essa música aí, Jonathan. 2000 e... né? Pão de Tigrão, pô. Vamos lá. A personificação, que ele quer dizer aqui, é justamente uma atribuição de conceitos. Para atribuir conceitos, eu preciso de conhecimentos anteriores que deem sentido ao conceito, né? Que deem sentido ao conceito. Ora, isso significa dizer que quando eu atribuo conceito ao sujeito, né, ao objeto, eu personifico o objeto, eu categorizo, né, ou melhor, eu identifico o objeto a partir de um conhecimento adquirido no tempo. O conhecimento das coisas, o conhecimento do que eu sei, o conhecimento das coisas às quais eu estou relacionado. Meus caros, vejam que interessante essa ideia. Para o Heidegger, eu tenho essa ideia do ente como uma personificação de um conceito. Qual é a ideia do ente personificada? Qual que é essa ideia identificada do ente? Vou colocar aqui. Qual que é a atribuição de conceito que eu dou para o sujeito? É seu corpo. E qual é a atribuição de conceito que eu identifico a partir do conhecimento prévio? É um corpo mortal. Né? Eu já morri? Não, mas eu sei que eu vou morrer. Né? São conhecimentos prévios. São conhecimentos adquiridos. Né? E, principalmente, essa personificação são conhecimentos voláteis. Essa personificação são conhecimentos voláteis, que dependem do tempo, que usam o esquecimento como forma de identificação. Vou dar um exemplo para vocês, meus caros. Vão me acompanhando aí. Quem nunca conheceu aquela pessoa que era um escroto, que era uma pessoa terrível, que era uma pessoa sem o menor caráter e morreu? E depois que morreu, virou um santo.
Já perceberam isso? Tá? Não existe a possibilidade de a gente ressignificar a pessoa. Né? Fica só a persona, fica só a personificação do conhecimento do corpo. Isso é possível, porque isso é possível a partir desses conhecimentos prévios. Morreu, não vai mais me incomodar, então agora pode ter outro sentido. Esse é o sentido do ente. É uma identificação anterior. O conceito de bem e mal, o conceito de bom ou ruim, são conceitos específicos do ente. Porque tem essa finitude temporal, tem essa finitude específica. Enquanto no ser, por outro lado, enquanto ser, ele representa simplesmente aquilo que existe. Não o que existe no tempo, não o que existe no tempo, mas aquilo que existe, vou colocar assim, aquilo que é. Aquilo que é. Aquilo que o corpo é antes do corpo. Né? Para além da personificação. O indivíduo como verbo. O indivíduo como verbo. Olha só que interessante. Para o Heidegger, existe algo em nós que é infinito. Como que? O que pode ser infinito em nós, meus caros? O Heidegger fala, a gente percebe o tempo todo a nossa infinitude a partir dos nossos sentimentos. Né? Sentimentos. Indico para vocês um livreto do Sartre chamado Esboço para uma Teoria dos Sentimentos. Sentimentos são percepções do ser, para o Heidegger. Sentimentos são exatamente os elementos que fazem perceber a existência. A felicidade, o amor, né, esses elementos não estão presos no espaço e no tempo. Eles simplesmente existem como verbo. E eles não deixam de existir. Eles simplesmente não estão mais presentes. A ideia do amor, por exemplo, que sempre teve uma ideia muito relacionada a uma ideia sagrada, é justamente sagrada pela sua percepção fora do tempo. Você ama não no tempo, você tem o amor em você. Ou seja, o sentimento que você carrega por alguém, se hoje é amor e depois é ódio, não significa que ele começa e acaba. Tanto que você não consegue identificar seu começo e o fim. Você simplesmente sente aquilo pela ideia do momento, pela ideia fora do tempo. A felicidade é a mesma coisa. Sua sensação de felicidade não é a sensação de alegria, de euforia. Estar feliz, estar em paz ou qualquer um desses sentimentos estão definidos em um tempo para além do tempo. Para o Heidegger, a ideia da gente poder sentir é a relação direta da nossa existência fora do nosso corpo. É a prova de que a gente pode existir a partir de muito mais do que a gente é. Para o Heidegger, o grande problema para ele é que a nossa tendência é pensar isso dentro do espectro de tempo, de conjunção temporal. Tanto que ele diz, a pergunta está errada. Porque se eu pergunto o que é ser humano, eu estou simplesmente definindo o ente. Eu estou tentando definir ele como objeto. Quando eu falo o que é ser humano, o que eu faço é personificar o sujeito. Agora, se a pergunta se modifica que como é ser humano, esse ser, essa ideia de ser, ela se relaciona diretamente com a ideia de sentimento. Como se sente quanto à humanidade. Então a gente tem uma definição de ser, uma definição de um infinito, de um intangível. É aqui que a gente pode acessar essa definição intangível. Posso mudar de slide? Tirem print aí, eu terminem de escrever. Um segundinho para vocês aí. Eu falo isso, mas eu também tiro print aqui para caso eu saia e vocês percam, eu volte a colocar aqui. Mas é sempre bom perguntar. Né? Aqui, ó, o símbolo do infinito, que também é uma tatuagem muito famosa. Entre o on, o infinito e 3 estrelinhas no pescoço, ou uma borboleta, né? Você tem as tatuagens mais utilizadas do Brasil. Mas a gente está em um assunto sério aqui. Bom, vou passar para o próximo slide, já que ninguém falou nada.
vamos aplicar isso que a gente entendeu aqui agora. A aplicação da percepção do ser para nós. Para isso, Heidegger cria um termo, né? Esse termo de extrema dificuldade de tradução. Esse termo, qual a gente vai chamar de Dasein, né? Esse termo alemão que o Heidegger vai chamar de Dasein, né? Eu coloquei essa catapulta aqui e logo a gente já entende o porquê. Por que a catapulta seria a ideia do Dasein. Bom, vamos primeiro tentar traduzir isso daqui. É difícil, tá? Porque Sein, essa palavra Sein, de fato simplesmente significa a palavra ser em alemão, né? Então você só está diante da palavra ser. O problema é a palavra da, né? Que ela vai ter nesse contexto aqui uma ideia espacial, uma ideia espaço-temporal, né? Uma ideia do espaço do presente. Então é muito difícil a gente traduzir essa palavra, né? Espaço do presente. É muito difícil que a gente faça essa tradução funcionar de alguma forma, né? Então a gente tem vários autores que podem nos ajudar a pensar essa tradução. A tradução que eu acho mais correta, que eu vou utilizar aqui, é essa daqui, que é uma tradução feita pelo professor Oswaldo Giacoia Jr., no livro Heidegger Urgente. Heidegger Urgente. Essa é a tradução que eu opto por fazer da palavra Dasein. A tradução que eu estou utilizando aqui é a palavra ser-o-aí. Ser ou aí. Essa é a forma como eu acho interessante traduzir aqui, né? Ser, né? A ideia de Sein, ser. Daí, já que a gente tem um espaço do presente, o que eu estou colocando, como que o professor Giacoia define, né? Aí, espaço, ou seja, uma localização específica do agora, aí, e um presente definindo esse ser, definindo o ser como algo. Esse o aqui, que talvez seja a ideia mais interessante, é mais ou menos uma ideia de identificação do ser como algo físico, né? Então a gente tem, basicamente, esse o como identificação de algo físico, que é o ser, definir esse ser infinitivo como algo, a gente vai entender o porquê, e o aí como identificação do agora em um local. Aí, né? Aí, nesse local. Essa é a ideia. Por que esse o é tão difícil, né? Essa identificação do ser como algo? Meus caros, porque justamente para o Heidegger, enquanto eu estou preso no ente, ou seja, no corpo, eu não posso acessar algo além do que é tridimensional. Eu não posso perceber, não há como perceber algo a que eu não acesso. Vejam, meus caros, isso daqui a gente pode pegar tanto do ponto de vista científico, né? Ou seja, do ponto de vista em que um sujeito tridimensional não pode perceber uma quarta dimensão, né? Não pode perceber uma quarta dimensão, desde um ponto de vista filosófico-teológico, que é da onde o Heidegger traz, que a gente trouxe ali naquela discussão daquelas palavras de verbo, em que o mortal não pode compreender o infinito. Nessas duas questões. Sendo assim, para que eu tenha qualquer relação com o ser, que é o que o Heidegger quer, para que eu tenha qualquer relação com o ser, eu preciso deixar esse ser um pouquinho finito. Eu preciso trazer esse ser com um único elemento, do ente, que é a personificação. Eu tenho que identificar esse ser como algo que existe. E esse algo que existe sou eu. Então, basicamente, eu preciso me
entender como ser. Ter a consciência, que é uma palavra muito polêmica, ter a consciência, né, da minha infinitude dentro de um corpo infinito. De um corpo finito. Da minha potência. Né, da minha potência. Bom, e o que eu faço quando eu tento trazer esse ser infinito ao agora? Bem, eu vou catapultar ele para o nosso plano. Eu vou pegar o infinito e vou colocar, eu vou catapultar ele para o agora. Né? Só que, e é agora que a gente começa a discutir. Esse lugar é agora. Só que devemos pensar o que é agora. Ai, meus caros, só mais dificuldade. Mas vamos lá, vamos lá. Quando eu penso em agora, tá? Quando eu penso em agora, eu não estou pensando, quando o Heidegger pensa em agora, eu não estou pensando em um progresso temporal. Eu não estou pensando em um progresso temporal. Como assim? Isso não faz o menor sentido. Bom, para a gente entender isso, eu trago para vocês aqui, vou até fazer um traço aqui para dividir. Então, vou abrir uma lousinha. Vou abrir uma lousinha, acho que é melhor. Eu trago aqui um conceito de um autor, para a gente entender isso, de um autor chamado Walter Benjamin. Em que ele vai identificar da melhor forma possível este conceito qual eu estou precisando pensar como conceito do agora. Esse agora vai ter um termo alemão que o Benjamin vai identificar, que vai ser Jetzt, Zeit. É um termo específico que eu vou definir aqui, que a gente vai chamar de agora, com A maiúsculo. Né? A gente vai identificar o nosso ser no agora. O que eu quero dizer por isso? O Benjamin vai dizer que existe um espaço A, um espaço infinito do agora, do Jetzeit, um espaço infinito do agora, caso haja um descolamento da noção do progresso. O que eu quero dizer com isso, meus caros? Vejam, quando a gente se relaciona com o tempo cronológico, a gente pensa na ideia de progresso. O que eu quero dizer com isso? No tempo cronológico, o agora é um produto, né? O agora é um produto, vamos juntos aqui. O agora é um produto finito entre o passado e o futuro. Isso, para o Benjamin, cria uma ilusão do progresso. O Benjamin vai fazer toda uma crítica à cultura progressista, né, nesse sentido. Como assim? Há uma percepção que o agora, com letra minúscula, que o agora, ele é só um procedimento que revela uma melhora do passado, mas que ainda não chegou a seu fim, que será melhor. Então há aqui, nessa ideia do agora com letra minúscula, uma falsa, pro Benjamin, há uma falsa sensação de que antes é pior e depois é melhor. E isso traz uma consequência muito grave
que é nós não percebermos o agora como realidade, e sim como procedimento. A gente não consegue se comunicar com o agora. E, tanto para o Benjamin, agora voltando em Heidegger, é nesse agora, com letra maiúscula, é nesse agora que se joga o ser. É nesse jogo que se joga o ser do Dasein. É nesse agora que se percebe, se eu tenho essa ideia progressista de que o futuro é um tempo mecânico, né? O futuro vai melhorar, o passado é pior, se eu tenho essa ideia progressiva do tempo, o agora não vai fazer sentido. Só que o ser, a minha identificação no ser só pode ser percebida no agora. Por quê? Porque eu sou um ente. E o ente é o quê? A percepção imediata do agora. O sentimento é agora. Ele não se prolonga. Como no gerúndio. Viu porque era importante toda aquela discussão que a gente estava tendo antes? Ele não se prolonga, porque ele é agora. Pensar nisso nos leva a essa ideia de que entender um espaço infinito no agora é a única possibilidade de a gente passar para a próxima ideia e conseguir acessar esse ser a partir do ente. Acessar o Dasein, que é o acesso do ser a partir do ente. É por essa ideia de agora com letra maiúscula, que é o que eu estou chamando aqui com vocês de Jetztzeit, que é um termo benjaminiano, né? Que é um termo do Walter Benjamin. Certo? Anotem aí que eu vou passar para o próximo slide. Ok. Se o agora é nossa preocupação, esse espaço que o Benjamin chama de espaço de agora, o Heidegger, a gente só vai traduzir isso para o que o Heidegger vai chamar, enquanto o Benjamin chama de agora, o Heidegger vai chamar de mundo, de ser no mundo. É a mesma ideia do Jetztzeit, só que ali me parece um pouco mais fácil de explicar. É a mesma ideia do Jetztzeit, é o ser no mundo. Para o Heidegger, o nosso problema é que a gente identifica o mundo a partir de uma ideia de mundo ôntico, ou seja, o mundo da totalidade objetiva, finita, tudo aquilo que a gente já explicou, a totalidade doente, que a gente vê o mundo a partir de sua finitude, que o Benjamin vai chamar dessa nossa ideia de progresso, que as coisas vão progredindo cronologicamente. Ora, a grande questão aqui é que, para o Heidegger, o mundo ôntico, ele só para diferenciar do Benjamin, vai ter uma percepção primária de espaço. Né? É aquilo que a gente já chamou em algum momento, não sei se vocês se lembram, de estado da arte. Ou situação em que a coisa se encontra. Estado da arte é a situação em que a coisa se encontra. Né? A grande questão aqui é essa identificação, né? Essa relação da identificação das coisas é a representação doente, ou seja, necessária à experimentação. Só que com isso, é isso que o Heidegger vai falar que a gente precisa tirar. E fazer a passagem desse mundo ôntico, ou seja, dessa prisão no tempo e no espaço doente, para o mundo ontológico. Que basicamente, meus caros, é usar o mundo ôntico em um exercício do que o Benjamin vai chamar de Jetztzeit, do exercício de desvelar, né, de revelar, de tirar a essência do modo de cada coisa. Por quê? Agora todo mundo atenção aqui, que agora que é o fechamento específico disso. Vamos lá.
Se eu sou um ente, se eu percebo as coisas como uma forma fenomenológica, experimental, finita no tempo, eu preciso de lógica. A gente já aprendeu isso em Kant. A grande questão vamos colocar assim, a temporalidade, o tempo, faz com que a nossa lógica se prenda ao progresso do tempo. Então vamos voltar à lousinha anterior e vamos pensar juntos aqui. Se antes é pior e depois é melhor, significa que tudo que eu aglomero, isso no progressismo, né? Do que a gente está tentando superar aqui. Então tudo que eu passei no antes serve para a identificação do depois. É exatamente isso que o Heidegger fala que é a nossa prisão do mundo ôntico. Heidegger vai chamar isso de uma construção. Pensa que cada informação ôntica, cada informação sensorial experimental que a gente recebe, iria construindo uma parede. Então, cada informação eu vou construindo uma parede. Chega um momento que eu não tenho mais visão para além da parede. Significa dizer que eu tenho tanta informação que qualquer coisa que eu experimente, eu consigo encontrar o seu sentido ôntico, o seu sentido lógico, o seu sentido de ente, o seu sentido fenomenológico naquela parede. Eu já relaciono as coisas àquilo que eu já tenho. Heidegger vai dizer que o seu horizonte, olha a palavra que o Heidegger diz, o seu horizonte de temporalidade, ele está sedimentado, ele impede a sua visão para além do tempo. Por conta das informações que você ganhou. Ele está sedimentado em preconceitos de linguagem. A sua identificação ela já pressupõe que a linguagem existe, ela já pressupõe uma relação com a linguagem. O Heidegger está dizendo que você é incapaz de pensar para além daquilo que já foi, porque você não identificou agora, o mundo ontológico. A gente constrói um muro de ente e é incapaz de pensar nas coisas para além das coisas. É isso que a gente está procurando com o Dasein. É a desconstrução linguística da coisa. Dasein, lançar o ser no tempo, basicamente vai fazer com que a gente tente desconstruir o horizonte de temporalidade e preconceitos linguísticos. Como assim? Você sabe. Você pega lá o seu pai, o seu avô, homofóbico, odeia gente homossexual. Né? Por quê? Você fala, não faz sentido se não gostar tanto, você tenta explicar, ele não entende. Por quê? Porque ele está sedimentado em preconceitos. Por que eu vou utilizar esse exemplo? Porque é um exemplo fácil de entender. Né? É a ideia do preconceito. Pode ser racial, por exemplo, também. Ele está sedimentado em preconceito. Pode ser o quê? Pode ser uma pecha que ele viveu nos anos 80 durante o período de AIDS, que era relacionado erroneamente às pessoas homossexuais. Pode ser isso. Pode ser uma relação comportamental que não era que era colocada dentro de um maniqueísmo de certo e errado, que isso foi ficando. A questão é, hoje ele olha para uma pessoa dessa e utiliza uma lógica de ente. Ele utiliza já um horizonte sedimentado. Então a relação que ele tem com isso já é objetivo. Não faz parte do agora, faz parte do antes, como resultado para o depois. Estão conseguindo entender? É, militante, descansa, militante, porque o cara que criou a ideia de desconstrução foi o nazista do Heidegger. Olha que horror! Né? Não é fácil não, mas é isso aí. Foi esse nazista que falou para você desconstruir os conceitos. Né? Então quem lacrou, quem lacraste? Foi Heidegger. Já pensou? Que horror, né? Hoje teve lacre sim. Vamos lá. Pensem comigo, pessoal. Veja, é muito doido isso, né? É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem, né? Vejam, a ideia aqui é, claro que não é só esse preconceito óbvio que a gente está lidando. É com qualquer coisa. Para o Heidegger, todas as suas percepções são fruto de preconceitos de montagem. Lembra quando a gente falou lá atrás sobre a criança comendo barata? É mais ou menos essa relação. A criança não tem sedimentação nenhuma de preconceito. O adulto tem. Você já está construído na sua estrutura sedimentada.
O Heidegger ele quer que você desconstrua o conceito dessas coisas. Esse exercício de desconstrução de cada coisa, até a gente identificar a hipótese essencial do ser, ele parar de fazer sentido. Né? Parar de fazer sentido. Eu me lembro, tem um amigo meu, de vez em quando assiste esses vídeos aqui, o Alex, amigo meu de infância. A gente fez um experimento uma vez sobre preconceito. Né? A gente começou a escolher um preconceito absurdo taxativo. Eu me lembro que a gente escolheu ter preconceito contra cuteleiros. Né? Por quê? Porque quem que vai ter o preconceito com quem é cuteleiro, quem faz faca, quem afia faca? Toda vez que alguém falava de alguém que afiasse faca, a gente fingia que estava tendo ânsia, falava que não queria ninguém perto. Foi fazendo essa brincadeira, esse discurso, até o ponto que aquilo ficou tão ridículo que a gente revelou a desconstrução sobre um elemento ficto. É muito legal esse exercício. Aquilo começou a ficar um absurdo completo, porque essa é a desconstrução. A gente fez uma desconstrução indireta. Né? Aliás, um abraço para o Alex aí, grande amigo meu, de longas datas aí, desde quando a gente era totalmente otário no ensino fundamental. Mas, enfim, a ideia é essa do Heidegger. Acessar o ser é fazer as coisas pararem de fazer sentido. É começar a pensar sobre a coisa para além, para tirar a lógica presente. É um antikantianismo. O Heidegger está falando que a verdadeira hermenêutica se encontra fora do tempo, fora do que a gente já conhece. É um reconhecer, é um remoer, é um remastigar aquilo que já estava digerido. A função da hermenêutica heideggeriana está aí. A desconstrução. A desconstrução dos conceitos já realizados como conhecidos vão provar para o sujeito que ele não conhece nada além de preconceitos do seu tempo. E só assim se pode fazer hermenêutica no Heidegger. Claro, a gente tem aqui uma ideia bem... eu resumi muito, obviamente, tudo que o Heidegger está falando aqui, né? Obviamente, foi muito resumido. Mas espero que tenha dado para entender. Quem quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, fique à vontade. Professor, muito interessante essa aula. E agora estava pensando nesse ditado que todo tempo passado foi melhor. Quando você vai ficando velho, vai achando, nossa, todo tempo passado foi melhor. Mas na realidade é porque cada vez você é menos capaz de desconstruir, você fica muito mais preso, muito mais sedimentado dos conceitos anteriores. Eu não sei. Olha que coisa interessante que você está falando, Denise. Eu achei perfeito isso. Se a gente for pensar a partir do Heidegger, os seus conceitos são tão sedimentados que a sua relação de bom e mal foi construída no antes. Então, obviamente, você vai ter nostalgia. Tudo de antes vai ser melhor, porque o seu conceito vem do antes. Se for pensar nessa linha, isso daí faz todo sentido que você está falando. Muito interessante. É basicamente isso. Veja, às vezes, por exemplo, quando a gente vai pegar essa ideia de... Você vai pegar as ideias desses preconceitos normais, racismo, homofobia, ou qualquer tipo de preconceito que a gente tem, que normalmente vai estar relacionado com o bom do passado, a desconstrução nada mais é que encarar o passado, né? Que encarar o passado, mais ou menos o que a gente faz na terapia, né? Encarar o passado como forma de fazer a desconstrução do passado, ou revelar a essência do passado para que a gente não precisa mais ter uma relação direta com ele no presente. Para o Heidegger, isso é Dasein. Para o Heidegger, isso é o acesso do ser pelo ente. A gente faz isso quando a gente quer. A gente quer. E aí, galera, mais uma coisa? Professor, diga, Felipe. Esse termo desconstrução envolvido com o tema preconceito e preconceito é um tanto complicado, né? Porque, já que o senhor tocou no assunto do passado, vou tocar no assunto de Hitler. Hitler matou muita gente, matou muitos homossexuais, judeus, e dentre o Heidegger outros. apoiava. E o Heidegger apoiava. Foi tenso o negócio. Sim. E ainda assim, até hoje, a maioria acha isso um horror. Eu com certeza acho também.
uma terrível, né, coisa que aconteceu na história. Sim. Porém, o termo preconceito e pré-conceito ainda não foi desconstruído perante a isso que aconteceu, entendeu? As pessoas ainda continuam tendo preconceito e pré-conceito e acha isso, sei lá, banal, normal, entendeu? Não, as pessoas não conseguem se desconstruir apenas. Você está falando uma coisa muito interessante que está me fazendo pensar numa coisa aqui, Felipe. Veja se você acompanha comigo aqui isso que você me trouxe. A questão é, se a gente for pensar em Heidegger, está sedimentado com esse conceito, né, com esses conceitos de preconceito, de pré-concepção que já eram envolvidas, por exemplo, no Estado hitlerista, que você tinha um antissemitismo, você tinha uma xenofobia extrema, você tinha uma homofobia extrema e outros, né, um anticomunismo, você tinha várias estruturas de preconceito ali. A questão em si que eu quero tocar é que não voltado a essas particularidades de hoje em dia que está na moda, né, digamos assim. É o que há através dos séculos e que não é corrigido, entendeu? Não é corrigido porque as pessoas estão presas exatamente ao segmento do passado e não conseguem desenvolver e evoluir. As pessoas mudam, as pessoas evoluem, porém ficam presas ao passado. É muito difícil isso, tem uma entendeu? imagem heideggeriana que é interessante, Felipe. Hoje você já deve ter ouvido falar, muita gente fala a ideia de ressignificar, né? Ressignificação não é uma boa palavra em Heidegger, e sim a palavra desconstrução. Porque, na verdade, o que é feito é ressignificar. Não dá para a gente dizer que a gente vive a mesma coisa que no passado. Só que a gente vive em conceitos pré-definidos, como você está bem colocando, as mesmas questões. A ideia de preconceito permanece. Só que ela é ressignificada. Ela está inserida em outro contexto, mas a essência da ideia permanece. Ou seja, a gente vive uma outra realidade, mas com o mesmo conceito adquirido há um milênio. Então, na verdade, ele é ressignificado. Diga. O que eu entendo, o que eu vejo a partir disso é que desconstruir hoje em dia é muito difícil. E aceitar e fazer vista grossa, entre parênteses, é muito mais fácil e fim, entendeu? A desconstrução pessoal é muito complicada, muito complicada. Tanto é que essa discussão aqui que a gente está tendo é considerado um dos livros mais difíceis do mundo. A verdade, a dificuldade simplesmente é essa. É a gente se colocar num tempo e perceber o que você é. E o quanto que você tem esses conceitos. A desconstrução sempre... A banalização, por exemplo, do termo desconstrução, ou normalização, etc., Felipe, ela vem com uma falta de reflexão até sobre isso. Porque a desconstrução é muito profunda e muito grave. É obviamente que a coisa mais difícil de fazer é se desconstruir. O Heidegger está falando que para você se desconstruir, você se aproxima de um termo que se refletia no mundo antigo, a substituição do termo Deus, no hinduísmo, no cristianismo, que é o verbo, que é o ser. Heidegger está falando que para você se desconstruir, você tem que se colocar fora do tempo, se tornar infinito dentro do tempo, dentro da sua limitação. É claro que isso é extremamente, absurdamente difícil. É um tabu. É um tabu, perfeito. É um tabu. É exatamente isso. É muito interessante. Ok. Era essa linha de raciocínio que eu queria pegar aí. Isso é bom. É bom, interessante isso que você trouxe também. Bom, pessoal, eu estou disponível, tá, para qualquer coisa a aula que vem, se vocês tiverem questões aqui também para relacionar sobre isso, vai ser interessante, que já é 21h10, vocês ainda tem mais uma aula hoje e a gente está aqui. O tempo, né? O tempo cronológico, o tempo mecânico, nos escraviza. Mas qualquer coisa, se vocês tiverem coisa, anotem aí, a gente discute também, me mandam, a gente discute semana que vem. Eu desejo a vocês um bom feriado. Vocês têm aí um feriado, estudem, né? Descansem também, que é importante. O Jonathan só sabe que nada sabe, eu também, Jonathan. É a única certeza que eu sei. E a gente se vê semana que vem, vocês só têm aula a partir de quarta, aproveitem o feriado, com segurança, com responsabilidade. E sexta-feira que vem a gente se vê de novo. Um grande abraço para vocês e até mais.
Você também. Boa noite, professor. Bom Boa fim de noite. semana. Valeu, gente. Obrigado.